Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma demonstração de como que acontece a extração de DNA. A técnica ela pode ser um pouco adaptada para a extração de RNA ou para a extração de DNA de eucariotos. No nosso exemplo, a gente vai fazer a extração usando morango, mas a gente poderia usar também cebola, poderíamos usar o kiwi. Eu estou usando morango por ser uma fruta da época, está mais fácil o acesso e o fruto está maduro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para facilitar o processo é picar esse morango para que no processo, na próxima etapa em que a gente for amassar o fruto, a gente consiga terminar esse processo mais rapidamente. Então, aqui tem 4 a 5 morangos. A gente está usando um desses saquinhos que a gente tem em casa para guardar alimento no freezer, né? Então, o morango picado, a gente vai amassar. Você pode usar a mão mesmo. Se você tiver um martelinho daqueles, de carne, também pode ser usado nesse processo, tá? Então, o ideal é que a gente consiga aqui macerar. Essa maceração é mais para favorecer o aumento de superfície de contato do morango com os outros reagentes que a gente vai utilizar no processo, né? Então, vamos lá. Cuidado só para que nesse processo de maceração você não rasgue o saquinho. Se acontecer, é só ter o cuidado de transferir todo esse conteúdo aqui para um outro saquinho, com uma resistência maior. Então, feita essa primeira etapa de maceração, a gente vai dar início, então, às etapas seguintes. Então, a gente vai abrir um pouquinho o saco. E agora, a gente vai somar 1 colher de sopa de detergente, preferencialmente o detergente incolor. Mas como a gente está em período de pandemia, e aí a gente está usando o que a gente tem em casa mesmo, não vai fazer nenhuma diferença a gente utilizar aqui um detergente, com pigmento, tá? Então, colocou o detergente, a gente vai misturar. Qual que é o papel do detergente aqui, É só a gente associar com a finalidade que a gente usa o detergente em casa. Então, o detergente, ele é utilizado, para fragmentar fragmentos de gordura, de lipídio. E normalmente, a gente tem essa gordura em casa, Aqui no caso do morango, a gente tem que lembrar que as células do morango, elas têm uma constituição lipídica, A membrana plasmática das células do morango tem a mesma constituição da membrana plasmática das nossas células. Então aqui, de fato, o detergente tem a função de fazer, então, a digestão, química da membrana plasmática das células que compõem o morango. Quando a gente faz isso, então, a gente rompe as células e começa a expor todo o conteúdo dela para o meio no qual a reação está acontecendo, Então, agora no saquinho, a gente tem um macerado de morango e todo o conteúdo da célula sendo disponibilizado aí para o ambiente. Depois, a gente vai somar 1 colherzinha dessas de café, de sal de cozinha mesmo, o NaCl. Ao promovermos a maceração, a gente aumentou a superfície de contato que o morango teria com os outros reagentes do processo. Depois, a gente somou o detergente. O detergente tem a finalidade de favorecer a digestão química dos constituintes da membrana plasmática. Assim, a gente tem todo o conteúdo citoplasmático exposto, inclusive o DNA. E a gente tem que se lembrar que o DNA ele tem carga elétrica negativa, porque na estrutura do nucleotídeo a gente tem um fosfato que é fosfato 2-. Então, o NaCl ele vai ter a finalidade de proteger a estrutura da molécula do DNA, porque em solução
a gente vai ter a dissociação do NaCl em Na+, e Cl-. E o Na+ vai proteger o DNA. A próxima etapa, então, é a adição de água. A água, ela tem que estar morna, tá? E qual é a finalidade dessa água morna? A água, a gente aprendeu que ela é meio, né, no qual as reações químicas podem acontecer. Então, num primeiro momento, o detergente e o sal de cozinha estavam intimamente em contato com os constituintes do morango. Agora, a gente está aumentando o volume da reação para que a gente tenha efetivamente um contato efetivo entre o detergente, o sal de cozinha e as estruturas celulares, incluindo aí o DNA. A última etapa desse processo, ela vai consistir na adição de álcool, né? Então, qual que vai ser a finalidade do álcool? Primeiro a gente vai verter. Cuidado nesse processo também, para você não perder o seu material. Eu estou usando um copo de vidro, desses mesmos que a gente tem em casa, né? Então, a gente pode até reservar parte desse material. Toma só cuidado para vocês não fazerem muita bagunça, né? Então, você pode, num primeiro momento, deixar esse copo descansar, né? Porque aí, nesse processo, aquilo que tiver maior densidade vai tender a precipitar, principalmente os grânulos maiores, né? De fragmento de membrana, de organela citoplasmática, vai tender a sedimentar, e aí a gente vai fazer a adição do álcool. O álcool, o ideal é que ele esteja gelado, né? Para propiciar aí uma divisão de fases mais rapidamente. Lembrando que o álcool ele não congela quando ele é colocado no freezer. Então eu coloquei aqui, ó, mais ou menos meia xícara do álcool a 46%, que é esse álcool que normalmente a gente encontra, né, no supermercado. E aí a gente vai começar a ter o processo de separação do DNA, né? Então, o DNA, ele vai ocupar a porção de menor densidade. Então, ele vai tender a subir, né? Enquanto o restante do conteúdo celular vai tender a precipitar. Então, aqui a gente já começa a ver a formação da estrutura do DNA, né? Se vocês repararem, vocês vão ver que essa solução alcoólica, ela tá turva. E daqui a pouquinho a gente vai conseguir perceber, colocando agora um pouco mais de álcool, agora o álcool absoluto. O álcool absoluto, quanto maior a concentração do álcool, mais fácil vai ser a separação do DNA do restante do conteúdo celular, tá? Esse álcool absoluto a gente encontra na farmácia, né? Geralmente eles vendem frascos de 50 ml, não mais que isso, tendo em vista o risco, né, de incêndio que esse álcool apresenta. Então vocês conseguem perceber aqui uma divisão de fases muito clara. No fundo do copo a gente tem todo o restante do conteúdo celular. No meio aqui a gente tem uma fase na qual a gente vê ainda DNA associado ao conteúdo celular, e nessa fase aqui de menor densidade a gente está vendo uma nuvenzinha branca. Essa nuvem branca é a nuvem de DNA, né? Então, nesse processo muito simples que a gente consegue fazer em casa, a gente consegue fazer extração do DNA total de morango, tá? Por que eu gosto de usar o morango também? O morango, ele é um organismo 8N, então ele tem uma carga genética por célula muito grande. Então facilmente a gente consegue visualizar esse material
na estratégia de extração, né? Mesmo uma extração caseira. Qual que é a diferença desse processo de extração caseiro que nós estamos fazendo para aquele que é realizado nos laboratórios? A principal diferença são os reagentes químicos que são utilizados no processo. Em laboratório, existe um controle rígido com relação à qualidade dos reagentes que são utilizados, em que o fabricante ele vai atestar a pureza do material que ele está comercializando, e também com relação às vidrarias, né? São vidrarias próprias que são previamente esterilizadas para evitar a contaminação do nosso material e garantir a qualidade do nosso produto final. Isso porque, né? A extração de DNA ela tem inúmeras finalidades. A principal delas é a identificação civil dos indivíduos, né? Em situações de catástrofe, por exemplo. Ela pode ser utilizada também em pesquisas, né, científicas, com o objetivo aí de conhecer melhor a estrutura do DNA daquela espécie em questão. Tem a finalidade diagnóstica, como é o caso dos testes de PCR que estão sendo utilizados atualmente para o Covid-19, e também, né, uma aplicação importante só nas situações da medicina criminal, em que você tem material genético tanto de vítimas quanto de suspeitos para você identificar ou às vezes confirmar a participação de um indivíduo num determinado crime. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula que eu costumo realizar anualmente com os alunos do ensino médio e agora também com os alunos do ensino fundamental.